Exatamente aqui acompanhando todas as questões que vão envolvendo o mercado, e eu vou agora, exatamente chamá-lo aqui para minha tela, ele, nosso querido Anderson Menezes, fundador, CEO da Alkin Research, que sempre vem aqui presencialmente na VMC News. Obrigada, Anderson, sempre um prazer poder recebê-lo e falar contigo. Obrigado, Paula, Isa, prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Anderson, queria começar falando contigo, exatamente sobre o setor de varejo. Teve um bom desempenho aí nos últimos dias, depois do próprio Banco Central sinalizar o fim do aperto monetário. Empresas como Via, Magalu chegaram até a subir mais de 20% agora em agosto. Os investidores, já realizaram até um pouquinho dos lucros, mas queria entender aí sua visão, como que você vê essas movimentações das varejistas. Você acha que no cenário atual aí podem ser bons cases? Eu acredito que sim, tá? A gente vê isso até um pouco antes desse fim, acho que o fim do ciclo, o mercado estava esperando um pouco a confirmação desse evento, tá? Acho que o mercado queria confirmar, lembrando, um pouco antes da última reunião, tinha muita gente falando que a Selic poderia ir até 16%, 15% em alguns casos, então o mercado acabou pesando um pouco nesse pessimismo aí para algo além do que a gente achava seria natural. A gente via, de fato, a Selic nesse patamar de 14% e é um dos triggers, um dos catalisadores ali que vai, de fato, poder direcionar recursos e fluxo de capital para ações, aí, principalmente as varejistas, as empresas tech e outras do setor. Tá? Então, a gente teve ali, em resumo, tá? A gente teve uma Selic que estava em 13,25, aumentou 50 bips de acordo com o que era esperado pelo mercado, e o Copom virou e falou até de acordo também com o que estava na última ata hoje, falou assim, olha só, se a gente aumentar, vai ser mais 25, ou seja, a gente tem uma Selic que é o que tudo indica, vai de 3,75 a no máximo 14% ali até o final do ciclo de alta, antes de a gente começar a reduzir. É lógico que a próxima incógnita do mercado vai ser por quanto tempo a gente vai ficar com essa Selic, em 13,75 ou 14, que acho que é o segundo ponto que o mercado vai começar a olhar daqui a pouco, e aí sim, quando a gente no ano que vem tudo dando certo, a gente começar a ver uma queda na Selic, a gente pode sim ver impulsos dessas empresas mais sensíveis a taxas de juros. Tá? Só que é bom sempre lembrar uma coisa, que essas empresas, como especialmente varejistas, que acho que é uma boa parte do que a audiência aqui olha, são ações que o mercado acaba precificando antes. Então, por mais que a gente não tenha, de fato, o ciclo de alta finalizado ou o início do ciclo de corte de juros, o mercado já começa a precificar isso ali quando ele começa a vislumbrar no horizonte. Então, o mercado costuma antecipar muito desses movimentos. A gente não precisa esperar, de fato, a Selic entrar em queda para as ações começarem a responder. Então, acho que já pode sim ser a hora. Lembrando até que a Magazine Luiza foi um grande exemplo. É uma empresa ali que estava a 2,17 no dia 4 de julho, se eu não me engano, e que em um mês deu 56% de alta. Tá? Então, de fato, são ações ali que, por mais que estejam num patamar bem depreciado, já começam a demonstrar uma reação, digamos assim, muito expressiva, que vai muito além de uma alta de 10%, 15%, e já prometem alta. Lógico que a gente está vendo uma realização hoje, vi um pouquinho ontem, mas eu acredito que seja muito mais, um pouco se antecipando, os resultados. O mercado ainda não sabe o que pode aguardar o segundo tri, então a gente tem um pouco dessa movimentação aí bastante bagunçada, O Felipe acabou de mostrar o mapa para vocês aí, então a gente vê muita ação subindo bem, caindo ali 3, 4, 5%, então a gente está num momento um pouco turbulento, digamos assim, na Bolsa com essa temporada de resultados. Exatamente nesse sentido que eu queria perguntar para você, tem divulgação de resultados justamente das varejistas essas semanas, Os investidores ficam ali aguardando para saber se houve algum tipo de melhora operacional que possa aí basear a visão de mais longo prazo. Qual que é as suas perspectivas para essas empresas, então, a partir desses resultados? Que ficar atento nos balanços de Via e Magalu? Sim, com certeza. Acho que vão ser os mais aguardados, de toda a temporada. Acho que a Petrobras, que já vai ser também bem aguardado pelo mercado, acabou esperando muito bem. E aí a gente vai ter Via e Magalu, acho que quinta-feira acho que é o dia dos micos, como o mercado chama. A gente vai ter Via, Magalu, Cogna, Oi, todo mundo ali, que o mercado gosta de acompanhar, criticar, divulgando na quinta. Mas falando um pouco mais das varejistas, a gente tem para a Via, um pouco o impacto que a gente espera de despesas financeiras um pouco mais elevadas, tem um vencimento ali muito grande acontecendo agora do segundo tri que pode prejudicar os resultados, então é bom o investidor de Via ficar atento, então isso acho que é importante. Para a Magalu, a gente já espera uma recuperação, o primeiro tri da Magalu foi de fato bem ruim, então isso aí chamou um pouco a nossa atenção, uma queima de caixa para quem lembra de 3,8 bi,
tá? O que de fato pesou bastante no resultado, mas a gente já conversou bastante com a empresa, a gente espera uma melhora. Essa melhora é um pouco mais esperada para o segundo semestre, ou seja, o terceiro e quarto trimestre, que a gente vai ver ainda nos próximos meses. Essa leitura que a gente vai ter agora é ali de abril, maio, junho, que ainda é o segundo trimestre, que a gente espera que já seja melhor que o primeiro, mas ainda não é a recuperação que a gente espera para o longo do ano. Tá? Então o investidor deve acompanhar assim com cuidado esse resultado do segundo tri, mas eu acho que o otimismo mesmo, a virada mesmo, a gente vai ver aí no terceiro e quarto tri, principalmente porque esse período vai contemplar, né, o auxílio, né, que vai ser dado à população, né, que foi liberado pelo governo, quanto a outros eventos aí de Black Friday, retomada, né, agora que a gente está com varejo de fato full presencial, né, sem qualquer restrição devido à pandemia. Então a gente está bem otimista, mas nosso otimismo está um pouquinho mais direcionado ali para o terceiro e quarto tri, mas eu acho que vai ser bem importante, e lembrando que Via deve apresentar um pouquinho do resultado um pouco machucado por conta do vencimento que ocorre nesse trimestre agora do segundo tri. Ô Anderson, quando a gente fala em varejo, né, varejo é muito amplo, né, inclusive a gente tem ali a parte, né, do varejo de moda, a gente tem, né, os supermercados, os atacarejos, enfim, a gente viu que o varejo, ele teve aí realmente, né, passou por muitos desafios nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, muitos se adequaram até para a parte do e-commerce, até inclusive recentemente a gente viu uma mudança até um pouco no comportamento, né, as lojas físicas saindo até, né, melhor, né, por conta da volta, da rotina, enfim, do que os próprios e-commerces. Mais recentemente, a gente estava falando aí de Magalu, me lembrou que a gente viu um vídeo, né, até inclusive da própria Luísa Trajano, falando, né, muito preocupada em relação ali à questão do consumo, muitos brasileiros com inadimplência, nomes sujos, né, nome sujo, inclusive, no cadastro geral ali. Ela falou até exatamente de ter um crediário próprio para consumir, né, incentivar o consumo ali nas suas lojas, mas eu queria entender, né, na sua visão exatamente, qual parte aí do setor do varejo que você acredita, né, que ainda esteja aí realmente mais propício a se destacar melhor, independente até, né, a gente viu hoje realmente um dado positivo de uma inflação menor, a gente sabe que a inflação atrapalha o varejo, mas a gente viu um lado positivo em cima disso. Mas na sua análise aí, dividindo um pouco mais essa fatia do varejo, qual parte ali que você destaca aí, que você acha que tenha realmente aí potencial de uma boa recuperação? Não, bacana, Paula, boa pergunta, tá? Acho que é muito interessante, né? É bom a gente lembrar que o varejo não é só Via, Magalu, Americanas, tá? O varejo engloba uma série de coisas, até o varejo alimentício também, né? Que acho que pode se beneficiar com essa queda de commodities agrícolas também, mas uma que já está se beneficiando até pelo IPCA que a gente viu hoje é a parte de vestuário, tá? Quem não lembra do vestuário, né? Parece que não, é um pouco não tão visível assim, mas ele depende muito do preço do algodão. Tá? Que a gente, logicamente, teve uma alta assim, explosiva nos últimos meses, e agora com a queda recente do preço do custo de matéria-prima de algodão, já foi um setor que começou a apresentar uma ligeira queda. Tá? Então a gente está um pouco mais otimista com esse varejo de moda, tem grandes empresas aí que estão já inseridas, né, no comércio online, né? Para quem não lembra, a gente tem um percentual de penetração do varejo como um todo ainda na casa de 10, 12% aqui no Brasil, né, o que é metade do que a gente vê em grandes países como Estados Unidos e China. E o varejo de moda, especificamente, é um que era muito menos representativo, ou seja, né, do que se comprava online, né, uma fatia muito menor era de varejo de moda, ou seja, se o varejo como um todo era cerca de 10 a 12% do varejo total, né, no online, o varejo de moda era 5 ou 7%. E esse percentual avançou muito recentemente. Então, o varejo de moda tem crescido bastante no online, as pessoas estão começando a comprar, né, no online. Eu não sei, a nossa audiência, se alguém já teve experiência, né? Há 5 anos atrás eu não me imaginava comprando uma camisa ou um tênis online. Né? Acho que essa realidade já mudou para muitos, a gente já tem uma facilidade muito grande, né? Um user experience ali no site, né, que permite que a gente faça esse tipo de compra. Então, acho que isso está sendo sim um grande impulso para a questão do varejo de moda online. Acho que pode ser um que vai se recuperar. Mas, no geral, eu acho que o setor vai se recuperar de uma forma orquestrada. Então, a gente deve ter um aumento ali bem homogêneo, como no varejo como um todo, mas eu destacaria essa parte do varejo online, principalmente porque a gente já está vendo, né, essa queda no preço de algodão representando ali uma queda nos preços. Uhum. E outro setor aí que acaba dependendo bastante da taxa de juros também para ter um bom desempenho é o de construção, né? As companhias divulgaram prévias operacionais com desempenho positivo nas vendas de estoques e de lançamentos. Qual é a sua avaliação sobre o setor e quais os pontos de atenção do investidor durante essa temporada de resultados? O setor de construção é outro setor muito bacana, tá? Acho que
junto com os shoppings, é outro setor que o mercado acabou ignorando um pouco na bolsa, né? E logicamente depende da taxa de juros na veia, né? E também sofre muito com a inadimplência, como a Paula falou, né? As pessoas ali acabam não conseguindo quitar suas parcelas e isso acaba se refletindo negativamente nas empresas. A gente acompanha muito a MRV, acho que é um case que pode se beneficiar muito bem pela sua diversificação. Tá? É uma empresa que abraça ali desde das faixas mais baixas do mercado Minha Vida, né, que agora é o caso verde e amarela, até uma classe média alta, que acaba sendo muito positiva. Então a MRV é um nome que a gente gosta muito, mas que sofreu, assim como todo o setor de construção, Isa, a questão dos preços, tá? Os preços ali do alumínio, do aço, né, todas as commodities ali de cimento, né, tudo acabou subindo muito e pressionou demais as margens dessas empresas. Mas a gente já vê um ponto de inflexão. A gente já vê que, né, que essa alta de custos vai começar a se reduzir e as empresas vão conseguir recuperar as margens. Ou seja, em resumo, a gente acredita que o pior já passou, né, para essas empresas e que a retomada, né, tende a ser muito positiva porque são ações que estão sim muito depreciadas na bolsa, né? A gente olha a MRV, Cyrela, Zetec, são empresas que estão muito descontadas e que continuam lançando empreendimentos, né, fazendo vendas assim muito robustas. Então a gente espera sim, né, que o problema, né, que hoje está ali mais para a questão da margem da rentabilidade, não é tanto em relação à demanda, né? Isso tende a se recuperar e se traduzir em lucratividade, resultados e margens mais positivas nos próximos trimestres. A gente está bem otimista com o setor de construção, sim, Isa. Anderson, já que você tocou em MRV, né, que eu sei que é um case que você acompanha de perto, inclusive ela deve divulgar já essa semana o resultado, pelas prévias ali, né, qual que seria aí a sua perspectiva, projeção para os números, né, a gente viu as prévias sendo divulgadas, né, você acredita que o resultado realmente deve vir forte, principalmente aí, levando em conta todas essas explicações que você trouxe aí do nosso cenário econômico? Eu acredito que vai vir um resultado melhor até do que o último TRI, mas é uma empresa que ainda está demorando a repassar o preço médio das unidades que ela tem à venda. Tá? Então isso é de fato bem gradual, mas é uma empresa que tem uma adimplência um pouco mais controlada e que se beneficia muito dessa diversificação. Ou seja, ela tem desde a classe mais baixa até a mais alta e também, né, tem a diversificação através de aluguéis, né? Ela tem muita parte da Lugo, da Urba, né, que são empresas ali que conseguem ao todo compor. Por isso que a gente gosta da MRV, porque ela, por mais que o segmento de incorporação Brasil, né, que é a MRV Raiz, aquela que acho que todo mundo conhece, que agora é pelo caso verde e amarela, a gente tem outros segmentos dentro da empresa que ajudam a compor um resultado consolidado um pouco melhor, né? E para esse trimestre a gente vai ter, com certeza, o destaque, né, no impulso, digamos assim, uma ajuda do desempenho da HS, né, que agora tem até outro nome, que é a subsidiária americana da MRV, que deve puxar muito o resultado porque a gente teve uma venda relevante. Então, a MRV, logicamente, né, deve apresentar um resultado melhor do que o último TRI, mas ainda não é o resultado que a gente espera, né, para o longo prazo. A gente espera que ainda a empresa comece a coletar essa queda de custos aí nos próximos trimestres e também, né, comece a recuperar um pouco mais todas as mudanças recentes que a gente teve no programa de Casa Verde e Amarela, tá? Que, para quem não lembra, também foi um catalisador muito importante para o setor e que pode sim, né, não só nesse trio, como nos próximos, aquecer bastante demanda por imóveis. Queria falar também um pouco sobre Embraer, né, que você acompanha, depois dos resultados ali, as ações já saltaram mais de 17%, Sim. Os números ficaram acima das expectativas. Queria que você falasse também um pouco do case de Embraer e explicasse um pouco os impactos da notícia que saiu hoje sobre a FAB reduzir a compra de aviões, mas sem negociação amigável, como é que é? Essa questão da Embraer, já adianto que eu acho que o mais sensível dela agora é a parte de defesa e segurança, tá? Aqui no Brasil. Todo o resto a gente vê, né, com uma segurança muito maior. E é um case que a gente tem muita propriedade para falar, porque a gente acompanha diariamente e tem uma margem de segurança muito atrativa diante do preço que a gente vê para a Embraer aqui na Alckmin. Então a gente segue bem otimista com o case. O resultado foi bem positivo, como você falou, Isa, de fato, né, algo que foi acima do esperado. Né, uma empresa que está com o seu backlog, né, sua carteira de pedidos no maior nível dos últimos 7 anos, se eu não me engano. Né, é uma empresa que está bem depreciada na Bolsa e que tem, vamos lá, 5 setores, tá? Se não me falha a contagem aqui. A gente tem na Embraer a aviação comercial, tá? Que são os jatos ali regionais de 157, 180 lugares. A aviação executiva, são jatinhos particulares. Defesa e segurança, que é esse segmento que você falou, Isa, que acaba sofrendo um pouco mais aqui no Brasil, mas lembrando que a Embraer não fornece só para o Brasil, né? Fechou até um contrato com a Holanda recentemente, e até essa questão geopolítica que vocês vêm reportando aqui, né? Acaba demandando um pouco mais, né, de proteção da soberania nacional de diversos países que acabam buscando soluções como as da Embraer. A gente tem a parte de serviço e suporte, tá? Que é em relação à manutenção de aeronaves, né?
rastreamento de geolocalização, e que é um setor que já está representando 31% da receita líquida da Embraer, que tende a ser muito positivo, tem margens muito boas. E a parte da IVE está aqui por si só, né, que é aquela subsidiária americana dos eVTOLs, né, que já está listada na Bolsa de Nova York, e por si só, a gente fazendo a conta, né, do percentual que a Embraer tem nessa empresa, já bate quase com o valor de mercado da Embraer aqui no Brasil. Então a gente vê quase que o mercado, né, não precificando, né, todos esses 4 primeiros setores que eu falei para vocês aqui da Embraer, que a gente acredita que tenham muito potencial ainda. Tá? A gente acredita muito no Fly Private, né, para impulsionar a questão da aviação executiva. A aviação regional, né, comercial, tende a crescer muito, tá? Tanto pela demanda por voos internos ali, regionais, quanto pelo produto, né, pela aeronave ser um pouco mais enxuta e um pouco mais econômica, e por todos os outros serviços que a Embraer está muito bem posicionada. É uma empresa global, né, que ainda tem muito a crescer, a gente segue muito otimista e a gente espera assim que a empresa não só entregue o guidance que ela prometeu para esse ano, como supere também até o final do ano. Então, Embraer acho que é um bom case para todo mundo que está olhando aqui, acompanhar aqui para frente. Uhum. O Anderson, inclusive, né, eu sei que você, assim como o Marco Saravalli, né, gosta bastante aí também de small caps, pelo menos acompanha, né, small caps aí. Muitos, né, investidores começam, né, ali no mercado através das small caps e acreditam ali, conseguem bons upsides, né, dessas empresas. Eu queria entender um pouquinho da sua visão desse momento, né, como é que você vê aí, né, as small caps, algumas que você poderia talvez de repente destacar aqui pra gente, que você acredita, que você acompanha, que tem aí, né, um bom potencial também num médio prazo. Não, assim, small caps é bem bacana, bati um papo bem bacana com o Saravalli ontem, e a gente conversou muito, né, e assim, acho que eu já vou soltar o nome para vocês, quem te acompanha aqui na aula, quem tiver com oportunidade, mas eu queria até fazer uma curiosidade agora, que acho que com essa queda da bolsa, muita ação que era big cap, large cap, virou small cap, né? Ou seja, muita ação que negociava ali a 30 bilhões, já está ali a 7, 6 bilhões, então, né, acho que são empresas que acabaram tendo o seu grupo, o seu universo ali aumentado, digamos assim. Tá, e aí sobre as small caps, né, até a gente publiquei no Twitter recentemente, né, pô, chegou a hora das small caps, né, sim ou não? Uhum. Né, a gente vê, né, nos últimos 5 dias, né, para quem não sabe, tem o índice Bovespa, né, e o índice de small caps, que muita gente não conhece, né, que é só você procurar SMLL Index, né, lá no Google ou qualquer outro lugar que você prefira, e você vai ver, né, como se fosse o Ibovespa das small caps. E esse Ibovespa das small caps, que é o índice small, né, a gente já tem ele performando nos últimos dias quase que o dobro do Ibovespa. Pelo menos até ontem, que foi a última informação que eu tive, né, nos últimos 5 dias esse índice estava andando em 9,2%, enquanto o Ibovespa estava andando 5,4%. Né, mostra que essas ações estão se recuperando de forma mais acelerada. Por que elas estão andando de forma mais acelerada, Anderson? Porque também elas apanharam muito mais. Né, se pegar no acumulado do último ano, né, são ações que sofreram muito mais porque elas são muito mais sensíveis, né, toda essa parte de alta de juros. Então, com essa perspectiva que eu mencionei para vocês lá no começo, né, de retomada, né, da economia, né, através da diminuição da taxa de juros e estabilização da alta, né, e até a própria inflação diminuindo, como a gente já viu hoje pelo IPCA, né, a expectativa é que essas ações small caps, da mesma forma que elas apanham mais, né, na alta de juros e alta da inflação, né, na recuperação elas também se beneficiam de forma bem acelerada. Tá? Então são ações aí que a gente tende a ficar muito otimista agora, já que esse cenário está bem desenhado, né, com catalisadores aí que tendem a impulsionar essas ações. Tá? Lógico que são ações mais sensíveis, como eu falei, mas que tendem a ir muito bem nesse cenário agora. Vou falar o nome para vocês já, que a gente tem olhado bastante aqui na Alkin, tá? Que é a Randon, tá? Que a gente acompanha bastante, é RAPT4, né? Que também vai divulgar resultados em breve, e que a gente está bem otimista, porque é uma empresa que tem crescido bastante, né? Logicamente, né, como todas as outras, tem sofrido um pouco ainda com as margens, mas que é um case para longo prazo que a gente está bem confiante também diante, né, de um valor aí de mercado muito inferior ao que a gente julga como justo, e até como múltiplos também segue bem descontado. Então a Randon acho que é um número aí que eu trago de small caps para vocês para acompanhar a partir de agora e ficar de olho nos resultados. Tá certo. O Anderson, só para a gente finalizar aqui, né, nós falamos até, no começo eu falei um pouco aí do nosso IPCA, que foi divulgado hoje, estamos aguardando, claro, ainda também o CPI americano, as bolsas ainda ali, né, um pouco de cautela hoje, né, tentando entender como que vem. Na sexta-feira o payroll surpreendeu muito, né, pela criação do número de vagas, a leitura foi, né, que isso pode acabar trazendo aí, né, um aperto até do Fed, por conta que essa inflação deve ser pressionada
retomada por lá nos Estados Unidos. A gente sabe que quando acontece isso, né, tem um comportamento muitas vezes aí do investidor que tira o dinheiro de países emergentes para colocar numa taxa de juros maior, numa economia mais sólida como a americana. Porém, em contrapartida, a gente teve, né, no começo aí desse mês, agora de agosto, né, um número até expressivo de volta do capital estrangeiro aqui para a nossa bolsa. O dólar está ali, né, tentando, né, o real, na verdade, tentando se manter forte ali em relação ao dólar, que ganhou força em pares aí de outras moedas também, até o euro. Mas eu queria entender a sua visão, né, nessa perspectiva do que deve sair aí do CPI lá nos Estados Unidos, como que você está trabalhando com esse cenário, se você realmente acredita que o Brasil, tendo aí realmente, né, trazendo números bons, inclusive, tem força e tem potencial de manter esse capital estrangeiro aqui? Sim, já vou cortar para o final da resposta agora, que eu acho que o Brasil pode surpreender muito, tá, o mundo inteiro aí com relação à economia nos próximos 1 ou 2 anos, tá? Ao que tudo indica, a gente deve ser o primeiro país a iniciar o corte de juros, porque a gente também foi o primeiro lá a aumentar, né? A gente teve a Selic lá saindo de 12 para quase 14, mas a gente também foi o primeiro, né, a assumir, né, que a inflação era um problema e começar a aumentar os juros, enquanto Estados Unidos e Europa, né, começaram a ficar bem relutantes e falar que a inflação era apenas transitória, e a Europa aí tem nem há 2 meses começou só a aumentar a sua taxa de juros. Então, né, a gente foi o primeiro a aumentar, a gente também deve ser o primeiro a diminuir, ou seja, quando a gente diminuir a taxa de juros, vai ser o Brasil que também vai começar a afrouxar, né, e liberar e impulsionar a sua economia. Tá? Então, isso acho que é muito importante, e por isso que o capital estrangeiro, né, o estrangeiro deve estar de olho quando ele aporta esse recurso agora para o Brasil. Para a inflação americana, eu acho que ainda segue um problema, tá? Assim como eles demoraram muito, né, para assumir esse problema, né, também eles estão, né, sofrendo um pouco mais para conseguir ajustar agora, mas eu acho que não vai ser essa recessão severa que o mercado está olhando como um todo. Tá? Eu acredito que a gente tem uma visão um pouquinho mais otimista, e que deve sim, né, ter uma desaceleração, mas nada tão forte que atrapalhe o crescimento dos Estados Unidos. A gente tem, né, como você falou muito bem, Paula, o payroll que vem muito forte, ou seja, o mercado de trabalho dos Estados Unidos está muito forte, mas tem uma série de componentes da economia americana em conjunto que estão deixando a gente um pouco mais confortável de que o Fed não precisa ser tão agressivo. Tá? São eles aí, poupança, né? O nível de poupança do americano está caindo, tá? E já vou explicar para vocês por que isso, todas essas notícias ruins são boas. A gente tem o preço de casa, né? O mercado imobiliário americano desacelerando bem, tá? Isso aí, a gente viu quão surreal estava o mercado imobiliário americano. O sentimento da indústria, de confiança do consumidor ali já está desacelerando, ou seja, por que esse tanto de notícia ruim, digamos assim, né, no mercado americano acaba sendo bom, né, para a política monetária? Eu acho que ele é um pouquinho ruim para a economia, mas para a política monetária é bom. Porque, né, com toda essa economia desacelerando, tá, o Fed não precisa aumentar muito a sua taxa de juros para fazer a economia desacelerar. O Banco Central, ele eleva a sua taxa de juros para poder desacelerar a economia, né, e aí segurar um pouco a alta de preços. Isso já está acontecendo naturalmente, né, nas circunstâncias atuais, né, o Banco Central americano ele não precisa ser tão agressivo na sua medida, porque senão ele vai, né, puxar ainda mais para baixo a desaceleração econômica. Tá? Então, por isso que a gente acaba sendo um pouco mais otimista, porque a gente já está vendo, né, a economia desacelerar conforme desejado, e isso tende, né, essa desaceleração por si só tende a segurar um pouco a inflação. Lógico que acho que o payroll, né, mercado de trabalho ainda segue pesando, puxando um pouquinho, né, e preocupando diante do aumento de salários, mas eu acho que num todo a gente já está um pouquinho mais encaminhado do que há 6 meses atrás para poder conter essa alta de preços lá nos Estados Unidos. E aqui, né, a gente ainda tem, né, a questão da eleição, né, que acho que vai ser a próxima lombada que a gente tem para passar até o final do ano, que vai gerar essa estabilidade. E como vocês vêm reportando aqui na BMC News, né, toda essa crise geopolítica, eu acho que pode trazer, né, surpresas aí até o final do ano, a qualquer momento. Então, acho que são 2 eventos que estão como cautela, mas a gente segue bem otimista para a Bolsa como um todo, tá, Paula e Isa? Tá certo, Anderson. Vamos acompanhando, né? Seguindo aí, acompanhando de olho, né? Em todos os cases aí importantes, até que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada, né? Pela sua visão, pela sua presença. Estamos sempre aqui, de portas abertas. Obrigado, pessoal. Sempre prazer estar aqui com vocês. A audiência toda aí, bons investimentos a todos. Obrigada, valeu. Conversamos então aí com o Anderson, CEO da Alkin Research, Anderson Menezes trazendo sempre aí visões importantes sobre determinados cases aqui do nosso mercado, e a gente vai chegando aqui na nossa reta final.